Bom, pessoal, então vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de áreas, então, tá? Galera, áreas são tratadas em 2 capítulos do livro do IES aqui que eu tô seguindo. O capítulo 18, que é o próximo aqui, ele fala sobre equivalência plana, né? Basicamente, esse capítulo ele não é muito importante, tá? Porque ele é meio teóricozão, mas basicamente o que ele fala é que, tipo assim, você pode pegar 2 polígonos separados, né? Esse primeiro polígono com uma área e esse segundo polígono com outra área. E se você colocar um polígono do lado do outro, você vai formar outro polígono, né? Cuja a área vai ser a soma dessas 2 áreas aqui, tá bom? Então, basicamente, é um capítulo que trata de forma teórica sobre equivalência plana, né? Se você tem aí 2 superfícies, né, com a mesma área, então a gente pode dizer que elas são equivalentes, tudo bem? Isso significa que você pode, por exemplo, pegar um hexágono e desconstruir ele em vários triângulos para poder calcular a área, tá bom? É basicamente isso que esse capítulo trata, só que de maneira bem teórica, que foge total do que a gente está interessado, que é estudar o que cai nas provas, né? Estudar a matemática de maneira prática, né? A matemática em questões de prova, tá bom? Então não vou ficar muito nesse capítulo aqui não. Quem quiser dar uma lida, pode dar, mas é um capítulo muito pouco importante, tá? A gente vai para o capítulo 19 aqui, tá? Que é o capítulo que trata de fato sobre o cálculo de áreas, né? Áreas de superfícies planas. Beleza? Que é esse aqui que a gente tá mais interessado. Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que é área? A área de uma superfície é um número real positivo associado ao tamanho da superfície, tá? Então, se você tem superfícies maiores, você vai ter áreas maiores. E se você tem superfícies menores, você vai ter áreas menores. Se você tem superfícies de mesmo tamanho, superfícies equivalentes, a sua área vai ser igual. Tudo bem? É basicamente, então, isso que é a área. A área a gente mede, né, com metro quadrado, centímetro quadrado, né? Essas unidades aí quadradas. Mas assim, passando aqui rapidinho para vocês o que é um centímetro quadrado. Um centímetro quadrado, pessoal, né? Vamos falar aqui então sobre unidades. Unidades, né? Um centímetro quadrado, pessoal, se você desenha um quadrado com 1 centímetro de lado, essa superfície que aparece é o que a gente define como sendo 1 centímetro quadrado. Então, se você quer medir a área de uma superfície, basicamente você quer calcular quantos quadradinhos desse de 1 centímetro quadrado cabem aqui. Tá? Aí vamos supor que couberam 800 quadradinhos aqui e você teve que cortar um quadradinho no meio para ele caber. Quanto que é essa área aqui? Essa área vai ser de 800,5 centímetros quadrados. Isso significa que nessa superfície aqui você consegue colocar 800 quadradinhos e mais metade de um, tá? Se você tem 1 metro quadrado, pessoal, 1 metro quadrado é definido como o tamanho da superfície de um quadrado de comprimento de dimensões 1 metro por 1 metro. Então, essa superfície aqui que apareceu nesse quadrado de 1 metro por 1 metro tem como área 1 metro quadrado. Beleza? Aí a pergunta: quantos quadradinhos desse aqui cabem aqui? Bom, você consegue em 1 metro colocar 100 centímetros. Então você consegue aqui, ó, dividir
seu metro em 100 centímetros. A mesma coisa para esse outro lado. Você consegue dividir isso aqui em 100 centímetros, né? Então, quantos quadradinhos você vai conseguir colocar de 1 centímetro quadrado aqui? Você vai conseguir colocar 100 na primeira linha, 100 na segunda linha, 100 na terceira linha. E você tem 100 linhas. Então, você vai conseguir colocar 100 vezes 100 quadradinhos. Ou seja, 10.000 ou 10 à quarta. Tá bom? Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 10 à quarta centímetros quadrados. Né? Quantos decímetros cabem aqui, ó? Em 1 metro cabem 10 decímetros. Então, você consegue colocar 10 decímetros aqui e 10 decímetros na vertical. Então, você tem um total de 100 decímetros quadrados. Tudo bem? Então, se você quer converter de metro quadrado para decímetro quadrado, você não tem que multiplicar por 10, como a gente fazia de metro para decímetro. Ah, quanto que 1 metro é em decímetro? 1 metro é 10 decímetros. 20 metros são quantos decímetros? 200. 200 decímetros, porque você pega e multiplica por 10. Agora, se você tem 1 metro quadrado, quantos decímetros quadrados são? 100. Justamente porque você consegue colocar 100 quadradinhos aqui agora. A gente está falando de 2 dimensões, ó. Beleza? Então, se você quer converter faltou o decímetro aqui, né? Mas vamos colocar assim, ó. Se eu quero passar de metro quadrado para decímetro quadrado, eu multiplico por 100. Aí de decímetro quadrado para centímetro quadrado, multiplico por 100 também. De centímetro quadrado, multiplico por 100 também. Tá? De centímetro quadrado para milímetro quadrado. Agora, se você quer passar de metro quadrado para milímetro quadrado, você tem que multiplicar por 100, por 100, por 100. Ou seja, você tem que multiplicar por 10 à sexta. Né? Então, 1 metro quadrado é igual a 10 à sexta milímetros quadrados. Tudo bem? Tá? Justamente porque a gente está trabalhando com 2 dimensões. Outro jeito de fazer é assim também, né, pessoal? Ó, você não tem 1 metro quadrado? Você pode trocar o seu metro por 10 decímetros. Só que o quadrado, ele estava no metro. E o metro é 10 decímetros. Então, o quadrado tem que estar em cima dos 10 decímetros. Aí você distribui o quadrado para o 10 e para o decímetros. E aí você vai ter 10 ao quadrado, decímetros ao quadrado. Tá vendo como é que fica correta a sua conversão? Tá? Tô só ensinando a converter aí de metro para decímetro para quem ainda não sabe, né? Porque isso aqui é uma matéria que a gente aprende, pelo menos era para aprender no fundamental, né? Então, é só tapando os buracos aqui, tá? De conversão de unidade. Então, vamos partir para as áreas propriamente ditas, pessoal. Ó. Aí, queremos áreas das figuras planas. Não queremos? Então, vamos começar aqui com as áreas dos polígonos. Áreas dos polígonos. Área do retângulo, pessoal. Retângulo. A área do retângulo é dada aí por base vezes altura, né? Vamos chamar de S, né? A área, né? Então, a área do retângulo aí vai ser base vezes altura. Tudo bem? Isso daqui é a clássica, acho que todo mundo conhece isso aqui, pelo menos era para conhecer do ensino fundamental. Primeira área que a gente aprende aí, né? Então, basicamente, você verifica quantos quadradinhos você consegue colocar aqui e quantos você consegue colocar na vertical. E o número de quadradinhos que você consegue colocar no seu retângulo vai ser B vezes H, tá bom? Só que, lembrando que B e H não necessariamente precisam ser números inteiros. Você pode colocar aqui um quadradinho e meio. E na altura você coloca 3,7 quadradinhos. Aí você multiplica um pelo outro, você tem aí o valor da sua área, tá? Quando eu falo colocar quadradinhos, é fazer isso aqui, né? É medir a área através de quantos quadradinhos cabem aqui dentro, tá bom? Ou você também pode medir com
com a analogia do balde de tinta, né? Você compra um balde de tinta e você vai pintar isso aqui, né? Então, quanto de tinta você tem que ter para pintar isso aqui? Ou até mesmo embrulhar, né? Você quer embrulhar isso aqui, quanto de papel você precisa para cobrir. Esse tipo de coisa. Bom, pessoal, aí essa daqui então é a área do retângulo, tá bom? Só deixando aí como observação então, que a área do quadrado vai ser base vezes altura, só que como o quadrado tem base e altura igual, né, LL, todos os lados iguais, a área do quadrado aí vai ser L ao quadrado, tá bom? Como L sendo o lado do quadrado, ou B ao quadrado ou H ao quadrado, tá? Tanto faz. Mas você pega o lado dele e multiplica pelo próprio lado. Você tem a área do seu quadrado, tá? Área do paralelogramo. A área do paralelogramo, pessoal, é assim que faz, ó. Você vai cortar esse pedacinho aqui do seu paralelogramo e você vai colocar ele aqui. Tá? E aí você vai ter um retângulo. Né? Então, se o seu paralelogramo tem base B e altura H, a área dele vai ser base vezes altura. Tá? Então, essa daqui é a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é a base vezes a altura, porque você consegue quebrar o seu paralelogramo em um retângulo. Tá bom? Você consegue construir um retângulo que tem superfície equivalente à do seu paralelogramo. Beleza? Área do triângulo, pessoal. Ó, existem várias maneiras de calcular a área do triângulo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre todas elas, as mais importantes. Mas eu vou passar aqui a mais básica, né? Que é o famoso base vezes altura sobre 2. Ó, eu tô indo rapidinho porque eu acho que esse assunto aqui todo mundo já viu na escola, né? Mas basicamente vai funcionar assim. Você tem aqui a base do seu triângulo e você tem aqui a altura dele, tá? Você vai construir essa reta aqui, ó, que passa exatamente na metade do seu triângulo, tá? Então você tem aqui que esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse. Aí você vai pegar esse triângulozinho aqui que formou, ó. Na verdade não, né? Na verdade você vai pegar esse pedaço aqui, esse segmento, e você vai prolongar ele, tá? Então, se aqui tem medida 3, aqui vai ter medida 3 também, ó. Tá? Então, eu prolonguei isso aqui até aqui. Aí, esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, né? E se eu ligar isso aqui até aqui, ó, eu vou ter que esse triângulo, ele é congruente a esse pelo critério LAL. LAL. Como esse triângulo e esse possuem os mesmos lado, ângulo, lado, ó, eles são congruentes. Então, esse segmento aqui, ele só pode ser um. Tudo bem? Ele só pode ser um. E como esse ângulo aqui, ó, estão vendo, ó? Esse ângulo aqui, na verdade, deixa eu chamar de ângulo 2, né? Porque esse aqui que é o nosso ângulo 1. Esse ângulo 2 é o ângulo que olha para o lado 3. Então, o ângulo que olha para o lado 3 nesse triângulo aqui, dado que eles são iguais, também tem que ser 2, tá? Então, como esse ângulo aqui é igual a esse, e eles são ângulos alternos, você tem que essa reta aqui é paralela com essa, tá bom? E isso aqui é paralelo com isso porque nós construímos dessa forma, né? Eu que falei que isso aqui ia ser paralelo, ó, quando eu construí essa reta. E aí, a gente tem, então, que essa figura que se formou aqui é um paralelogramo. É um paralelogramo que tem como base B e que tem como altura H sobre 2. Porque esse triângulozinho aqui, né, ele é metade do grandão. Porque eu construí passando pelos pontos médios aqui, ó. Então, essa distância daqui até aqui é H sobre 2 e essa distância daqui até aqui é a nossa base, tá bom? Então, a altura do triângulo é a mesma altura não, né? A área do triângulo é a mesma área do paralelogramo,
que vai ser B vezes H sobre 2. Galera, isso aqui que eu fiz foi demonstração, tá? Vocês não precisam saber demonstrar isso. Eu mostrei só de onde que vem a área do triângulo. Basicamente, você consegue cortar um triângulo, jogar a pontinha dele aqui pro outro lado para fechar o paralelogramo, e a área do paralelogramo você calcula como se fosse um retângulo, tá? Então, você consegue pegar qualquer triângulo e transformar ele num retângulo, tá? Por isso que a área dele vai ser calculada dessa forma, beleza? Mas a demonstração não precisa saber. O que vocês precisam saber é o resultado, que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, coisa que eu acho que todo mundo sabe, tá? Justamente por ser um assunto mais basiquinho. Como óbvio, eu vou deixar aqui a área do triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Então, a área dele vai ser lado, né? Vezes a altura, só que a altura do triângulo equilátero a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2. Então, vou pegar L raiz de 3 sobre 2 e vou multiplicar por L. Aí tem o sobre 2. Só que esse sobre 2 aqui vai juntar com o sobre 2 da fórmula e vai ficar sobre 4. Então, se você tem um triângulo equilátero, a área dele é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Justamente porque eu falei que a minha altura é L raiz de 3 sobre 2, já demonstrado em aulas passadas, tá bom? E a minha base é o lado. Aí, multiplicando isso por isso, dividindo por 2, você chega na formulinha da área do triângulo equilátero, tá? Não precisa decorar essa, né? Lógico, se você tem que saber essa, com essa você chega nessa, mas se quiser decorar essa também não tem nada, nenhuma objeção, tá? Bom, próximo polígono que a gente vai calcular a área aqui vai ser o trapézio. Nosso trapézio, pessoal, a gente vai dividir ele em dois triângulos. O triângulo 1 e o triângulo 2, tá? Essa base aqui vale Bzão, que é a base maior. Essa base aqui vale Bzinho, que é a base menor. Nosso trapézio vai ter uma altura, que é a mesma altura para os dois triângulos, né? A altura desse cara aqui também vai ser o mesmo valor, ó. Tá? Então, a área do nosso trapézio vai ser igual à área 1 mais a área 2, que é base maior vezes altura sobre 2, mais base menor vezes altura sobre 2. Aí você tira o h sobre 2 em evidência aqui, e você chega que a área do seu trapézio é igual a base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Outro resultado que eu acredito aí que vocês devam conhecer da escola, porque essa matéria aqui a gente aprende nos primeiros anos da escola aí, né? Do fundamental. Então, é uma matéria que eu não tô perdendo muito tempo, porque é simples, tá bom? Área do losango, pessoal. O losango é um paralelogramo. Então, se você tem a base e a altura dele, você calcula, né? Ó, a base vai ser o lado, a altura vai ser isso aqui, né? Ó, 90 graus. Se você tem o lado e a altura, você calcula. Porque o trapézio é um paralelogramo. E a gente sabe calcular a área de paralelogramo. Só que a fórmula que eu vou passar aqui da área do losango é uma fórmula que você calcula a área dele através das diagonais, né? A gente aprendeu aí que as diagonais de um losango, elas são perpendiculares, né? Então, elas são perpendiculares e como ele é um paralelogramo, as suas diagonais se dividem ao meio. Então, daqui até aqui é igual daqui até aqui, e daqui até aqui é igual daqui até aqui, tá? Então, a gente pode chamar essa distância aqui de D1, e essa distância aqui de D2, tá? Então, a área do losango vai ser a soma da área desse triângulo aqui. Eu chamei de A, mas eu vou continuar chamando de S, tá? Ó. A área do losango aqui, então, vai ser dada pela área desse triângulozinho, né? Qual que é a base desse triângulo laranja? É D2. Quem é a altura desse triângulo laranja? É a metade de D1, né? Sobre 2.
E a gente vai somar com a área desse triângulo em rosa. Qual é a base desse triângulo em rosa? D2. E a altura? D1 sobre 2. E a base... Oh, e a base não, né? Isso você divide por 2 pela fórmula. A base é D2, tá? Então, esse triângulozinho aqui em laranja e esse em rosa, eles têm a mesma área. E se a gente somar, a gente chega que a área do losango é dado por D1 vezes D2 sobre 2. Tá? Porque isso aqui é D1, D2 sobre 4, D1, D2 sobre 4. Aí você junta, vai ficar 2D1, D2 sobre 4, que é a mesma coisa que D1, D2 sobre 2. Tá? Então, essa daqui é a formulinha para a área do losango através das diagonais. Tá bom? Mas tá vendo? Nada muito difícil de demonstrar. Não é algo que você tem que ter decorado isso aqui. Se quiser ter, pode ter. Eu estou mostrando aqui o raciocínio que eu tive para conseguir calcular a área do losango por meio das suas diagonais, usando as propriedades que a gente aprendeu, tá bom? Então, isso aqui é a nível de conhecimento, ó, a área do losango pelas diagonais, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai para a área dos polígonos, né? Mais especificamente, os polígonos regulares. Aí, por exemplo, se a gente quer calcular a área desse hexágono, o que seria interessante fazer? Seria interessante a gente dividir eles em triângulos, né? Ó, dividir o meu hexágono aqui em vários triângulos. E aí, pessoal, olha só que interessante. As alturas desses triângulos, que eu vou desenhar em rosa aqui, melhor, ó. As alturas desses triângulos são iguais ao apótema, né? Ó, daqui até aqui não é o apótema, daqui até também não é o apótema. Então, cada triângulozinho desses tem como área lado do polígono regular vezes apótema dividido por 2. Não é? Porque se daqui até aqui vale o lado e daqui aqui vale o apótema, você multiplica lado vezes apótema e divide por 2, você tem essa área aqui. E o hexágono, ele não é formado por 6 triângulozinhos desse? Então, você pega isso aqui e multiplica por 6. Beleza? Então, você tem aqui que a área, por exemplo, do seu hexágono vai ser 6 vezes o lado vezes o apótema, dividido por 2. Mas, pessoal, 6L, ó, é L mais L mais L mais L mais L mais L. 6L é o perímetro, não é? E o perímetro dividido por 2 é o semiperímetro. Então, a gente pode falar que a área do polígono é igual ao semiperímetro vezes o apótema dele. Tá? Que geralmente a gente escreve com... Deixa eu colocar maiúsculo para a área, porque senão vai confundir. Mas então a área do polígono é o semiperímetro vezes o apótema. Porque se você pegar esse hexágono aqui e abrir ele, você vai ter isso aqui, ó. Beleza? 6 triângulos, todos de base L e altura apótema. Então, você vai fazer 6L vezes apótema sobre 2, que é a mesma coisa que o semiperímetro sobre... É a mesma coisa que o semiperímetro vezes o apótema. Beleza? E aí você tem, então, a área do seu polígono regular. Bom, pessoal, agora, dito isso, né, então a gente já aprendeu aí a calcular a área de qualquer polígono, porque você decompõe ele em vários triângulos, né? Você quebra seu problema de uma coisa mais complicada para uma coisa mais simples de resolver, tá bom? E aí agora, ó, vamos aprender... Então, de área de polígono era isso aqui que eu tinha para falar, tá?
Aí basta você decompor, quebrar o seu problema em um problema mais fácil. Vamos falar agora sobre as outras maneiras de se calcular a área do triângulo. Por que que é importante falar isso? Porque os polígonos são quebrados em triângulos. Então, se você conhece várias formas de calcular a área dos triângulos, dependendo das variáveis que o problema te dá, você vai ser capaz de calcular a área do seu polígono de qualquer forma. Não importa o que ele te dá, você vai saber calcular, tá bom? Então, o que a gente vai aprender agora é expressões para área do triângulo. Beleza? Expressões para a área do triângulo. A primeira fórmula que a gente vai aprender vai ser a fórmula de Hierão, tá bom? Que é área dados os lados. Então, se você tem esse triângulo aqui, A, B, C, e você quer saber a área dele, a gente aprendeu que essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de HB, né, que é a altura relativa à base B, ela é dada por 2 sobre B vezes a raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C, tá? Isso aqui foi passado aí em alguma aula, se eu não me engano, foi passado na aula de triângulo qualquer, lá em trigonometria, né, que eu dei como... quem quisesse ver a demonstração disso aqui, eu coloquei em alguma lista, se eu não lembro qual agora, né? Mas, assim, a demonstração não é importante, né? Mas se você divide isso aqui em vários Pitágoras, ó, faz Pitágoras aqui, você acaba encontrando essa fórmula aqui, tá bom? Daí, a nossa área, então, ela vai ser base vezes altura dividido por 2, né? Então, vai cortar esse B com esse B e esse 2 com esse 2. E você vai chegar que a área do seu triângulo é raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C, que é então o que a gente chama de fórmula de Hierão, em que P é o semiperímetro, tá bom? Hierão. H-I-E-R-A-O-T-I-O. Hierão. Em que P, então, vai ser A mais B mais C sobre 2. Tá? Então, seu lado vale A, seu lado vale aqui 3, 7, 8, por exemplo. Tá? 3, 7, 8. Aí você calcula o semiperímetro, né? 3 mais 7, 10, mais 8, 18, dividido por 2 dá 9. Então, a sua área vai ser 9 vezes 9 menos 3, vezes 9 menos 7, vezes 9 vezes 8. Aí você multiplica todo mundo e tira a raiz, você tem a área do seu triângulo, tá? Simples assim, sem segredo nenhum. Beleza? Aí, essa daqui então é a primeira fórmula, né? Fórmula de Hierão. Outra fórmula que a gente tem é a área do triângulo, né? Dado o raio da circunferência inscrita. Beleza? Então, o que você tem agora é o seguinte. Você tem esse triângulo aqui. Você tem a circunferência inscrita. Tá? Esse ponto aqui vai ser o nosso incentro, que é o encontro das bissetrizes. Tá? E se a gente dividir ele assim, ó, né, se a gente desenhar aqui as bissetrizes até o incentro, do vértice até o incentro, vão aparecer esses 3 triângulos, né? Esse triângulo aqui, ó, A, B, C, S.
Tem o triângulo ACS, o triângulo ABS e o triângulo CBS. Então, a área do triângulo maior é B, C e A. Ó, então, a gente tem aqui que esse lado vale A, esse lado vale B, esse lado vale C. E aqui a gente tem Rzinho, Rzinho e Rzinho, que é o raio da inscrita. Então, a gente conhece o Rzinho. Ou não, tá bom? A área desse triângulo, então, vai ser a área do ACS mais a área do BCS mais a área do ABS. E aí, cada uma dessas áreas vai ser base vezes a altura, que é o Rzinho, sobre 2. Né? Então, a área do nosso triângulo vai ser igual a AR sobre 2 mais BR sobre 2 mais CR sobre 2. Que se a gente somar, a gente vai ter aqui, ó, A mais B mais C sobre 2 vezes R. Então, você tem que a área do seu triângulo é o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita, que a gente vai chamar de Rzinho. Então, essa fórmula aqui, pessoal, você consegue calcular a área dado o semiperímetro e dado o raio da inscrita. Aí vocês devem pensar, mas professor, só com o semiperímetro a gente não era capaz de calcular a área pela fórmula de Herão? A resposta é sim. Então, para que essa fórmula serve? Essa fórmula serve, pessoal, para a gente calcular o raio da circunferência inscrita a qualquer triângulo. Porque se você passa esse semiperímetro para o outro lado, você tem que o raio vai ser a área sobre o semiperímetro. E aí a área você consegue calcular com isso. Então, se você tem aqui um triângulo de lados 3, 7, 8, por exemplo, você calcula a área com hierão, beleza? E aí você divide essa área pelo semiperímetro, que a gente já viu que é 9. 3 mais 7 mais 8 sobre 2, né? E aí você vai ter o raio dessa circunferência que está dentro do triângulo, tangente a todos os lados. Tá? Então, é assim que a gente consegue calcular o raio de uma circunferência inscrita a um triângulo na geometria. Beleza? Dados aí apenas os lados do nosso triângulo. Tá bom? Então, essa outra fórmula aqui é o segundo jeito, né? Terceiro, porque o primeiro é o base vezes a altura sobre 2. Aí o segundo jeito é isso aqui, né? Pelos lados. O terceiro jeito é pelo raio da inscrita. E agora a gente vai aprender pelo raio da circunscrita, né? Raio da circunscrita. Tá, então a gente vai ter aqui um triângulo. E a gente vai ter uma circunferência circunscrita a ele. Com o centro aqui. Tá? O centro pode estar em qualquer lugar. Aí a gente tem aqui os lados B, ou melhor, né? C, B e A. Aí, ó, a área desse triângulo aqui vai ser, então, A, beleza? Vezes essa alturinha. Que a gente pode chamar de H. Então, o S aqui vai ser A vezes H sobre 2. Guarda essa informação aí. Tudo bem? Aí, se a gente pegar o nosso ponto C e trazer ele para cá, que eu vou chamar de ponto E, por exemplo, de forma que esse AE passe pelo centro,
Estão vendo? Esse arco AE, ele vai ser um arco de 180 graus, um arco central de 180 graus. Isso significa que esse ângulo ABE vai ser um ângulo de 90, porque você vai ter aqui um ângulo inscrito de um ângulo de 180. Então, ele vale metade de 180. E esse triângulo ABE, ele é um triângulo aí retângulo. Beleza? E esse ângulo aqui, ó, estão vendo? Ele é o mesmo que esse. Porque o arco aqui ACB é o arco não, né? O ângulo ACB é o ângulo que olha para o arco AB. E o ângulo AEB também é o ângulo que olha para o arco AB. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Ó, esse aqui é igual a esse. Tudo bem? E aí, esse triângulo aqui, ó, esse ponto aqui a gente pode chamar de D, esse triângulo ADC, ele vai ser semelhante a esse triângulo ABE, porque, ó, você vai ter que, eles têm esses dois ângulos iguais, ó. Então, esse terceiro ângulo aqui, ele vai ter que ser igual a esse ângulo aqui. Então, o triângulo ADC é semelhante ao triângulo ABE. Tá? E daí a gente tira aqui o cateto H está para a hipotenusa B, certo? Assim como o cateto C está para a hipotenusa A. E aí você tem aqui que... Não, perdão, pessoal. Ó, essa hipotenusa aqui não vale A não, tá? Opa, essa hipotenusa aqui não vale A não. Eu olhei o A aqui, mas na verdade essa hipotenusa, ela vale 2R, né? Ó, eu vi que o A estava aqui na frente dela e falei que era A, mas não é A não, né? O A é daqui até aqui. Daqui até aqui é 2R, tá? Porque aí você tem aqui que H é BC sobre 2R. E você vai trocar esse H aqui. Então, a área do seu triângulo vai ser A vezes B vezes C sobre 4R, tá? E essa daqui é a área do triângulo, dado o raio da circunferência circunscrita, beleza? Que seria daqui até aqui. É Rzão, tá? Ou daqui até aqui, tanto faz, tá? Então, se você tem a área do seu triângulo e os lados, você consegue achar o raio da circunscrita. Da mesma forma como você consegue achar o raio da inscrita. Beleza? Última formulinha aqui, pessoal. De triângulo. É a área dado aí dois lados e o seno entre o seno do ângulo, né? Melhor. O seno do ângulo entre eles. Ó, essa daqui é uma das mais úteis, tá? Você tem aqui esse triângulo ABC. Você sabe quanto vale C e você sabe quanto vale B. E você conhece esse ângulo alfa aqui, tá bom? Aí você vai ter essa altura. Essa altura aqui, ela vai ser C seno alfa. Beleza? E a área desse triângulo, então, vai ser base B vezes altura C seno alfa sobre 2, né? Então, se você tem isso aqui, né, ó. Aqui vale alfa, aqui vale B e aqui vale C. A área desse triângulo, ela imediatamente vai ser B vezes C vezes seno alfa sobre 2. Tá? Formulinha muito útil, tá, pessoal? Por que essa fórmula é útil? Porque se você pegar aqui seu octógono regular, né? Lembra que a gente falou que esse ângulo aqui era de 45? Aí aqui vale R e aqui vale R. Você consegue calcular a área desse triângulozinho aqui direto, ó. A área desse triângulozinho do octógono vai ser R vezes o seno de 45 dividido por 2. E a área do octógono, você pega esse triângulozinho e multiplica por 8, tá? E você tem a área do seu octógono direto. Então essa fórmula é muito útil quando a gente estiver tratando aí de polígonos regulares. Porque se você consegue calcular esse ângulo central, né, você vai ter imediatamente a área dele, se você tiver os raios aqui, que é o que o exercício geralmente costuma dar, tá bom?
Então, essa daí é a última formulinha de triângulo que eu queria passar para vocês, tá bom? Então, resumindo, a área do triângulo é BH sobre 2, ou você calcula através dos lados, pela fórmula de Herón, ou você calcula com a circunferência inscrita, ou com a circunscrita, ou com dois lados e o seno do ângulo entre eles, tá bom? São aí basicamente todas as fórmulas que a gente precisa para resolver qualquer exercício de área de triângulo, beleza? Galera, eu sei que a gente passou um pouquinho do nosso horário de aula, né? Mas que era pra gente ter 1h40, mas só falta um negocinho de área aqui que eu vou passar para não precisar carregar isso aqui para semana que vem, tá bom? Pra gente fechar a geometria plana de uma vez, tá? Daí eu vou aproveitar que semana passada a gente teve um pouquinho menos do que era previsto de aula, porque a aula da semana passada foi rapidinha, e daí eu vou compensar agora, tá? Porque a última coisa que falta aqui são as áreas do círculo e suas partes. Beleza? Aí, pessoal, ó, área do círculo, tá? Lembra que a área do polígono, lembra que a área do polígono lá, ela era calculada, então, como semiperímetro vezes apótema? Quem que é a apótema de uma circunferência? Vou chamar de S do círculo, tá? Quem que é o apótema da circunferência? É o raio. E quem que é o semiperímetro da circunferência? É o comprimento sobre 2. Então, essa daqui é a fórmula da área do círculo. É o raio vezes o comprimento dividido por 2, tá? O comprimento é 2πr. Então, corta o 2 com o 2 e a gente tem, então, que a área do nosso círculo é dada por πr ao quadrado. Tá? Em que R é o raio, então. Isso daqui, pessoal, é considerando aí que a circunferência é um polígono de infinitos lados, tá bom? Aí, fazendo essa consideração, você chega nessa fórmula. Mas existem outras maneiras de se calcular a fórmula, a área do círculo, tá? Só que aí você precisaria de cálculo integral para calcular isso aqui de maneira exata, tá? Isso aqui é calcular roubando. Eu roubei aqui. Eu falei assim que o círculo é um polígono de infinitos lados. Então, eu falei assim que a área vai ser semiperímetro vezes apótema e cheguei nisso, tá? Só que isso aqui é roubar. A maneira exata de se calcular isso é através do cálculo diferencial integral que você aprende no ensino superior, tá bom? Mas como a gente não vai aprender isso aqui, essa demonstração para a área do círculo é mais que suficiente, tá? A área do círculo, então, vai ser dada aí por πr ao quadrado. Beleza? E aí, pessoal, se a área do nosso círculo é πr ao quadrado, se você pegar só uma fração de ângulo alfa do seu círculo, a área desse setor, a área do setor vai ser a fração que o setor representa do círculo vezes πr, tá? E como é que a gente calcula essa fração? A gente fala assim, ó, alfa sobre 360 é a fração, né? Se o alfa, por exemplo, é 180, você vai ter 180 sobre 360, né? Que é aí meio. Então, você teria meio de πr ao quadrado, tá? Ou você faz regra de 3, tanto faz. Isso aqui vem da regra de 3. Você fala que 360 tá para πr ao quadrado, assim como o alfa tá para área do setor. Aí você chega na mesma coisa, tá bom? Esse 360 eu coloquei aqui se o seu alfa for em graus. Agora, se o seu alfa for em radianos, você troca isso aqui por 2π. Fechou? E essa seria a área do setor. Se você quer a área do segmento circular, que é isso aqui, ó,
segmento circular é isso aqui. O que você vai fazer? Vamos escrever aqui, ó. A área do segmento vai ser igual à área do setor menos a área do triângulo. Desse triângulo aqui, tá bom? Aí você calcula o setor primeiro, através da regra de 3 com a área do círculo, e depois subtrai esse triângulozinho. Que, como é que você pode calcular a área desse triângulozinho? Você vai saber que aqui é R e aqui é um alfa. Aí você usa a fórmula dos dois lados e o ângulo entre eles, né? R vezes seno alfa sobre 2, você tem a área desse triângulo, e aí você subtrai da área do setor, e você tem a área do seu segmento, que é essa partezinha aqui, ó. Essa calotinha aqui do círculo, tá? E, finalmente, para a gente encerrar a aula aí, área da coroa. Coroa circular, pessoal, é isso aqui, ó. Tá? 2 círculos concêntricos e você quer a área disso aqui. A área da rosquinha aqui, né? A área da coroa vai ser a área do círculo maior, πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, πr ao quadrado, em que r é isso aqui e r é isso aqui. Tá? Bom, pessoal, foi mal aí correr um pouquinho com a matéria. Eu corri um pouquinho porque essa parte de área, a gente, pelo menos, né, eu, na escola, foi uma coisa que eu aprendi muito, né? Eu acho que área é uma das coisas que a escola do Brasil, pelo menos, se preocupa. Então, eu acredito que, tipo assim, todo mundo saiba a área de um retângulo, a área de um triângulo, né? Aqui a gente aprendeu umas coisas novas, como, por exemplo, como calcular a área de um triângulo de 100 maneiras diferentes, né? Foi quase isso, foi tipo isso. Mas a ideia aqui é sempre essa. Você vai pegar a sua figura complexa e você vai transformar ela em coisas mais básicas para usar os conhecimentos que você tem, os poucos conhecimentos que você tem para resolver exercícios mais complexos, né? Ninguém precisa saber a área do octógono de cabeça. A área do octógono você vai dividir ele em vários triângulos e calcular ali cada triângulo individualmente, tá bom? Basicamente essa que é a ideia, beleza? Bom, eu não vou mais comer tempo de vocês não, que a gente já passou um pouquinho do horário de aula, mas era isso aí que eu tinha para falar essa semana, tá bom? Com isso, pessoal, a gente encerra aí todo conteúdo de geometria plana que a gente precisa para resolver qualquer prova, tá bom? Qualquer prova militar aí. Pessoal, seguinte, essas aulas que eu dei para vocês de geometria plana, eu também dei para EPICAR, né? Só que qual que é a diferença? Para vocês eu dei em alguns dias, né? Para EPICAR a gente viu isso aí o ano todo, né? Na EPICAR são 5 meses para estudar o que a gente estudou aqui em o quê? 6, 7 aulas, tá bom? Daí lá na EPICAR eu dou um pouquinho mais devagar do que eu dou aqui. Aí, lá para EPICAR, eu gravei um resumo de tudo de geometria em 2 horas e meia. Então, eu tô convidando vocês também a assistirem se quiser, tá bom? A nossa aula aqui já foi bem resumida e já foi bem rápida, mas se você quiser uma aula mais rápida do que isso, tem esse resumo que eu fiz para EPICAR, tá bom? Aí eu vou deixar o link em algum lugar, provavelmente aí na tela, tá aí o link, tá bom? Aí se quem quiser dar uma olhada, tá? Eu gravei para eles então um resumão de geometria. Aí vocês fiquem à vontade para assistir se quiser também, tá bom? Porque é a mesma matéria. Eu dei todo o IES para eles de geometria, assim como eu tô dando o IES para vocês, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui então e até a próxima.